Está aqui a tábua tem. Vamos. Primeiro, nós tínhamos 2 horas de comunhão, 1 hora para ministração e 1 hora para ruminar. Mas a guerra do trânsito, né? Muitos irmãos ficaram impossibilitados de chegar aqui. E o intuito seria a palavra ser multiplicada, né? Pelo menos a compreensão e o poder de explicação, como aconteceu com Rocha Miranda, né? O irmão estava falando que tirou muitas dúvidas em relação ao reino, sabe? Em relação à propagação do Evangelho. Isso que é o objetivo, né? A gente ter comunhão e conseguir ajudar os irmãos, né? Não é proibido não entender, né? Os discípulos não entendiam. 40 dias de comunhão com o Senhor, após a ressurreição, eles ainda não tinham entendido, né? Eles perguntaram se o Senhor ia restaurar o reino de Israel, né? 3 anos e meio mais 40 dias de comunhão. Então, mas nós queremos que o Senhor vai, pouco a pouco, né, trazendo compreensão, assim, pelo menos desses assuntos. Semana passada, nós explicamos para os irmãos assim, um pouco da estrutura da Escritura, até chegarmos à edificação, o assunto da edificação. O assunto da edificação, ela está principalmente concentrada nas cartas às igrejas. As epístolas para as igrejas traz a edificação delas. Mas aí, entrar na edificação, como é assim, o desejo de muitos irmãos, né? Por que não traz o assunto para a edificação da igreja? Por que não cuida mais da localidade? Mas aí é colocar semente em solo seco. Então, primeiro nós temos que trabalhar com a visão, né? Porque nós sabemos que andamos na mesma visão. Amém? Não é isso? Por que adianta edificação se não estamos na mesma visão? E só tem uma visão que pode ser a mesma. É a visão celestial. As demais visões não são iguais, né? Não são as mesmas, né? Você pode ganhar uma visão hoje, amanhã o Silas ganha outra visão, depois eu ganho outra visão, mas a visão celestial é única. E nós estamos andando na visão celestial. Então nós queremos trazer esse assunto da visão celestial, depois do propósito eterno de Deus, depois do Evangelho do Reino e, por fim, o aperfeiçoamento dos santos, que é também uma incógnita, entendeu? É um mistério, né? Vamos começar lendo aqui esse versículo aqui que é mais famoso, Atos 26. Atos 26, 19. Depois que Paulo deu testemunho ao rei Agripa, ele faz essa menção, né, que todos nós conhecemos, né? Antes de ler o 19, perdão, vamos ler o 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei. Ele não foi desobediente, mas anunciou. Ele não foi desobediente porque ele anunciou. Então a visão celestial não é um assunto para a sala de aula. É um assunto para ser anunciada.
anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. Anunciou a visão celestial em todos esses campos. Então, quando o Senhor nos dá uma visão celestial, que faço questão de enfatizar, né? Uma visão celestial, automaticamente você é impulsionado a anunciar. Porque a visão, ela é carregada de comissão, de responsabilidade. Ninguém viu algo do Senhor que não tenha recebido uma responsabilidade para anunciar. Agora, a menção visão celestial, ela é definida em dois aspectos. Muitos definem a visão celestial como a visão celestial, né? Ou seja, a experiência de Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor apareceu para ele e ele então teve a revelação de Cristo como o Senhor, ficou cego e depois voltou a enxergar. Lendo alguns autores, a gente consegue ver, né, nitidamente parece que é uma repetição, né? Parece que um autor leu um livro e do outro ele fez outro livro que fez outro livro. Todos têm esse ponto de partida no caminho de Damasco, né? E trabalham com os dois modelos do Antigo Testamento, que é o tabernáculo e a arca. Quase todos os autores trabalham com esses dois aspectos. A visão celestial, ela está explicada no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, porque foi o Senhor quem deu as medidas. Então, não pode haver uma edificação fora da medida que o Senhor deu. E na arca, porque quem deu as medidas da arca foi o Senhor. Não dava para Noé inventar ali mais uma janela, ou de repente uma piscina lá em cima, né? Tinha que ser exatamente segundo a planta. Amém, irmãos? Isso aí é comum entre todos os que comentam sobre a visão celestial. O tabernáculo e a arca. É comum. Você pode pesquisar depois disso que você vai encontrar. Mas no caminho de Damasco é interessante, porque Paulo não vê só a luz e não ouve só a voz. Ele está tendo ali uma experiência de perseguir os cristãos. E quando ele fala, no versículo 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante, você ou vai focar na luz, que é mais resplandecente do que o sol ao meio-dia, na voz ou nos santos. Por isso que quando você pega as pessoas que escrevem sobre a visão celestial, você vai encontrar várias linhas, né, que definem a visão celestial. Mas é interessante, tem uma luz, já chama muita atenção, uma luz que resplandece mais que um sol ao meio-dia, que cega, muito forte. A tendência é você ficar impressionado com a luz. Segundo, a luz falou, né? Não é normal uma luz falar, da luz veio uma voz. Uau! Uma voz vindo do céu. O Senhor falando com você diretamente. Mas tem que prestar bem atenção nesse aspecto da visão celestial.
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o foco desse contexto são os santos que ele estava perseguindo. Então, o que Paulo viu em Damasco? Você pode dizer, viu a luz? Sim, no aspecto ele viu a luz. Mas o que ele viu no caminho de Damasco? Ele viu que os santos é Jesus. Que os santos, que Jesus e os santos é a mesma entidade. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele viu que os crentes eram Cristo na terra. Por isso, o conteúdo das suas cartas traz muito claramente o funcionamento do corpo de Cristo. Quem ficou impactado com o corpo de Cristo foi o apóstolo Paulo. Porque ele viu que Cristo e seu corpo é a mesma entidade. Amém, irmãos? Amém. Eu não sou assim, não vou falar que nós vimos isso. Porque se nós víssemos isso, no mínimo nos respeitávamos. Você olhar assim para os santos é a continuação, é a extensão, é a expressão de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Não sei se isso traz impacto. Para mim aqui está trazendo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém. Aleluia. E que Paulo viu, e isso mudou a vida dele. Aí agora ele vai estar apto para morrer pelo corpo. Olha aqui, Colossenses. Colossenses 1:24. Agora me regozijo. Amém, né? Nos meus sofrimentos. Não, só para chegar aqui nessa reunião, nós nos estressamos muito, né? É sofrimento, né? Olha, regozijar no sofrimento, né? Tem que saber por que está sofrendo, por qual causa está sofrendo, para você se regozijar. Eu estou sofrendo aqui, mas tem uma causa, tem uma visão. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele se posiciona, sabe? Se coloca para tomar o resto das aflições, entendeu? De Cristo, né? O que resta das aflições de Cristo é em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, no caminho de Damasco, a maior visão é os santos, é o corpo de Cristo. Aí nós vamos entender por que Paulo enfatiza tanto o funcionamento dos membros. É porque ele viu que os membros são Cristo. O ministério celestial do Senhor é levado a cabo por meio dos membros. Por isso, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, incessantemente, Paulo insiste no funcionamento
dos membros. E ele ainda trouxe a ajuda em relação aos dons, que a gente lê assim, é simples, mas não é uma coisa simples de se ver, né? Aos ministérios, às operações, e todos são elementos espirituais. Não é verdade? Com coisas, dons espirituais. Ainda conseguiu classificar os dons da vida, os dons miraculosos. Acho que foi no céu que ele viu isso. Porque são coisas que não se vê aos olhos naturais. Então ele no passado a gente chamava Paulo de clínico geral, né? Ele vê o corpo e ele começa a enfatizar a respeito do funcionamento desse corpo. Aí você vai entender o conteúdo das suas cartas. A igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Mas um grupo de cristãos, um grupo de membros, um corpo de membros, inerte, sem função, continua sendo corpo, mas não é a expressão de Cristo. A expressão de Cristo não é simplesmente a igreja na terra, mas são os membros funcionando. Como eu estou aqui funcionando, eu tenho expressão. Eu podia estar deitado numa mesa gelada, no necrotério, continuo sendo corpo, mas não tem expressão. O que Deus quer na terra é uma expressão, compreende, irmãos? E a expressão de Cristo na terra são os seus membros funcionando. Isso, irmãos, que Paulo viu no caminho de Damasco. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando o Senhor, no Evangelho do Reino, em Mateus, né, fala acerca dos pequeninos, não é isso? Dos pequeninos. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Perguntam, não é isso? Não sei se é Mateus ou se é Lucas. Quando te vimos? Mateus. Quando te vimos? Com fome? Preso? Não é isso? Quando deste a um desses pequeninos, a mim me deste. De uma relação de uma mesma entidade. Então, a igreja é Cristo. Amém, irmãos? Isso aí, isso que eu estou acostumado a ouvir. Sim, também estou. A questão é, quando a gente traz essa compreensão da importância do exercício da função de todos os membros, e não há compreensão, há um problema. Quando Paulo fala do aperfeiçoamento no capítulo 4 de Efésios, me parece que é a última instância, né? O último suspiro da revelação. Porque ele fala do dom, dos dons e dos homens dons no mesmo capítulo. O Senhor nos deu um dom. O dom do Espírito Santo é a vida eterna. Se conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, não é verdade? Sim. Tu lhe pediria e ele te daria água viva, que vai jorrar para onde? Para a vida eterna. O dom do Espírito Santo é a vida eterna. Mas o Senhor também concedeu dons aos homens. Se nós já temos o dom, que é a vida eterna, e temos os dons, que são habilidades espirituais, para que homens dons? Não precisamos de homens dons. Pois a igreja, com o dom e com os dons, ainda assim não funciona. Nós podemos falar assim, não funciona, viu os irmãos cantando lá no entendeu? Não funciona. 2% funciona. 98% não funciona. São assistentes. E isso é grave, irmão. Isso é muito grave.
Aí Paulo vem trazer capítulo 4, versículo 11, falando dos homens dons que foram colocados na igreja a fim de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Sabe o que é isso, irmãos? Desespero. Entendeu? Para a obra do ministério, edificação de quê? Do corpo de Cristo. E o que é a edificação do corpo de Cristo? É todos os santos chegando à estatura de varão perfeito. E não mais ser meninos. Então, o funcionamento dos membros, ele é uma porção prática da expressão de Cristo condizente com a visão celestial. Você vai entender agora. Estava falando com o Guilherme ali. Quando você pega a visão do tabernáculo, né? A planta que o Senhor deu do tabernáculo, o Senhor deu uma planta para Moisés, não é isso? Foi Moisés, né? Obrigado. Moisés. Imagina Moisés na sala de aula dando curso bíblico sobre a planta do tabernáculo. Tinha espetáculo. Tá aqui, a tábua tem 30 centímetros, essa aqui tem 2 centímetros. Aí, Guilherme, ó. Entendeu? Como vocês iam ficar maravilhados. O cara sabe tudo. E a parede tem que revestir de ouro e tem a pele de não sei o que e tal. E o tabernáculo não surgisse. A visão que ele recebeu, ele ficaria falando da visão. Entendeu? E cadê o tabernáculo? Não, a gente tem que ver aqui as medidas, e fazia ali seminários e seminários. E o tabernáculo não surgiu. Haveria uma doutrina acerca da visão do tabernáculo sem a expressão dessa visão. Agora vamos para Noé. Noé foi divinamente inspirado para edificar uma arca. E ele recebeu a planta da arca. Ele não foi fazendo igual a nossa casa, não, puxadinho. Não tem uma planta. Tem toda uma, né, arquiteto? Entendeu? Tem toda uma maquete. Daí agora Noé recebe a revelação. Presta atenção, onde eu vou chegar. Recebe a revelação. Não é fácil entender onde eu vou chegar. A vida eu sei. Da arca. E abre um curso bíblico sobre as medidas da arca. E começa a ensinar. E começa a produzir livros e livros acerca das medidas da arca. Depois ele traz a revelação dos 3 compartimentos da arca. O que significa cada um compartimento. E começa a falar. Eu ia pagar para fazer esse curso. E não fizesse a arca. O dilúvio viria e você morreria com visão e tudo. Não sei se vocês vão entender onde eu quero chegar. Agora você recebe a visão celestial. Quer dizer, a visão do tabernáculo é para produzir um tabernáculo na terra. A visão da arca é para edificar uma arca para salvar a família de Noé. E a celestial para quê? Então, é a visão celestial para fazer curso bíblico? É uma visão celestial para produzir literatura? Algo tem que surgir dessa visão. A primeira coisa que Paulo viu no caminho de Damasco foi que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. E como o corpo de Cristo, ela precisa funcionar. O funcionamento dos membros faz parte da visão celestial. É o assunto número 1.
a visão e a edificação. Amém? Vamos ler Efésios 4 para poder ficar gravado aqui no telefone. Vamos ver se isso aqui é a edificação que nós estamos falando. Efésios 4, muito conhecido. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém, irmãos? O dom de Cristo. Não está tratando dos dons espirituais, mas da vida eterna. A graça foi concedida segundo o dom de Cristo. 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons, no plural, aos homens. Então, os homens já têm o dom de Cristo e os dons espirituais. Para que será que o Senhor concedeu dons aos homens? Gabriel, por que será? O que é o que é? Com que finalidade o Senhor concedeu dons aos homens? E por que o Senhor, quando voltar, vai cobrar o que você fez com o seu dom? Por que cai na prova final? Por que lá no tribunal de Cristo cai na prova o Senhor pedindo o seu talento multiplicado? O funcionamento dos membros é um assunto do tribunal de Cristo. Cai na prova final a conduta, o crescimento da vida e o talento. Permitir que os santos fiquem inertes sem exercitar seus dons é crime, irmãos. É um crime. Porque os dons exercitados traz o aumento da graça. E a graça é Deus em Cristo dado a nós gratuitamente para desfrute. Ou seja, é crescimento de vida. Quanto mais dom, mais graça. Amém. Quando você enterra o seu talento, você enterrou a possibilidade de crescer na graça. Não vai amadurecer. Então aqui quando Paulo fala insistentemente, irmãos, insistentemente, do funcionamento dos membros, Deus concedeu dons aos homens. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu, amém? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dons, homens dons, amém? Fala, vamos falar isso para ficar gravado. Dons, homens dons. A igreja recebeu 3 benefícios, aleluia, irmão. Amém. Dons, é dom. Quem tem dom, diga amém. Amém. Tem a vida eterna. Amém. Também recebemos dons. Amém. E também recebemos homens dons. Amém. Eu acho que nós não temos nenhum problema quando falamos que recebemos dom. A vida eterna. Aleluia, vida eterna. Oh, glória. Maravilha. Eu era perdido, agora eu sou salvo eternamente. Também não tem problema em falar que recebemos dons. Para cura, operações de milagre, palavra da sabedoria, palavra do entendimento. Oh, glória, aleluia. O problema é falar que recebemos homens dons. Não, aí não. Não tem nada a ver com homem, entendeu? Mas quando você vê o benefício que seria os homens dons da igreja aperfeiçoando o santo para a obra do ministério, você vai ficar louco, irmão. Isso é o sonho de Deus. Os pastores aperfeiçoando os santos para pastorear. Aleluia. O que você acha disso? Os profetas aperfeiçoando os santos
para profetizarem. Os evangelistas aperfeiçoando os santos para evangelizarem. E os mestres aperfeiçoando os santos para ensinarem. O que seria da igreja? Uma expressão de Cristo. Amém. Amém. Por isso que trava. Quando você trava aperfeiçoamento, trava. Por quê? Satanás, irmão. Tudo menos isso. E quem viu isso? Paulo viu isso. Quando a igreja, em Éfeso, né, estava comprometida, inclusive. Né? E ele já tinha feito isso em Atos 19, na escola de Tirano. Quando ele enxergou o aperfeiçoamento, ele praticou o aperfeiçoamento, e todos os habitantes da Ásia foram evangelizados. Claro que ele aperfeiçoou segundo o que ele tinha. E os santos funcionaram. Mas, vamos prestar bem atenção aqui. No versículo 12. Com vista, não sei como é que é a versão de vocês, essa palavra vista. Tendo em vista. Tendo em vista. O aperfeiçoamento dos santos. E quais são as palavras que podem substituir em vista, tendo em vista? Para o benefício? Para o benefício? Querendo, com o objetivo. Gostei desse aí. O benefício do aperfeiçoamento é para o benefício completo ou pleno. Seria de nós se não fosse o Éder. Irmão, repete de novo, por favor. Eu vou ficar nojento com esse negócio aqui. Isso. Benefício completo ou benefício pleno. Os homens dons foi dado à igreja para benefício completo. Para o benefício completo dos santos, do serviço dos santos, né? Dos santos, do serviço dos santos. Aqui está a nossa versão. Para o desempenho do seu serviço, para a obra do ministério, né? Para o desempenho do seu serviço, para o desempenho do serviço dos santos. Então, os homens dons não substituem os santos. Eles aperfeiçoam. Quem manifesta o serviço são os santos. Entendeu? Não, vai chegar. Vai chegar. Não, é a última frase de edificação. Sim. Isso. Qual é o benefício? O benefício completo dos santos, o serviço dos santos vai ser bem desempenhado. Sim. O aperfeiçoamento é para benefício completo. Entendeu? Não vamos chegar à edificação ainda. Sim. Sim. Isso. Vamos chegar aqui para a já. Isso. Então, os santos desempenham o serviço. Correto? E o corpo é edificado. Nessa ordem, entendeu, Renato? Né? Correto? Os homens dons aperfeiçoam os santos. Os santos desempenham o serviço. E o corpo de Cristo é edificado. E o que é edificação? É todos
Amém? Chegando ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é a unidade da fé, ou a perfeita varonilidade, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Edificação é Cristo mesmo sendo aumentado nos santos. É interessante que a gente fala muito do versículo 13, porque é gostoso, né? A gente chega no final, já sem passar pelo meio, né? Mas é preciso enxergar, compreender, que 13 é uma consequência do 12 e do 11. Foi um benefício. A igreja foi edificada, mas tem um caminho aqui, né? No versículo 11 e 12 produziu o 13. Produziu o aumento de Cristo. E no 14 fala: para que não mais sejamos como meninos. Então crescemos em vida, correto? Agitado de um lado para o outro, levado por todo vento de doutrina e artimanha dos homens. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, tem o auxílio de toda a junta, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aleluia, irmão. Aleluia. Demais, né? É muito lindo. Essa porção vem lá de Damasco, quando ele vê que os santos membros de Cristo. Aí ele vai abrir 1 Coríntios 12, que todo mundo conhece, e vai expor, né, o funcionamento dos membros, né, relacionado à coordenação do Espírito, né? O Espírito coordenou isso. E vai falar dos dons miraculosos, dos dons, né, da vida, da diversidade de serviços, que lembra do carnaval, né, que você trouxe, diversidade de serviços, operações, enfim. Não é esse o nosso estudo, mas tem que falar, amém, irmãos? Ou seja, a visão que Paulo teve manifestou na terra uma expressão, correto? Veja bem, a visão do tabernáculo, um tabernáculo, amém, irmãos? A visão da arca, uma arca. A visão de Cristo, o seu corpo. De novo, vamos desenhar de novo, amém? A visão do tabernáculo, surgiu o que na terra? Tabernáculo. Se eu tenho a visão do tabernáculo, a visão, eu preciso edificar o tabernáculo segundo a visão. Se eu tenho a visão da arca, eu preciso edificar uma arca ou um prédio. Eu preciso edificar uma arca segundo a visão. Se eu tenho a visão de Cristo, eu preciso edificar o seu corpo. Amém? Então há uma visão celestial e uma expressão física. Então, quando ele traz esse assunto de aperfeiçoamento, de levar os santos a funcionar, não podemos ter medo disso, irmão. Entendeu? Isso aqui é uma batalha, um desafio. Porque antes dele falar do aperfeiçoamento, o que ele fala no capítulo 4, versículo 6? Há um só Deus e Pai de todos, não é isso? O qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia, irmãos. Isso é rico demais de falar. Amém? Mas quando vamos trazer esse assunto para a prática, nós mesmos vamos desqualificando
os outros. Nós, numa guerra, num desafio, numa luta, para trazer a compreensão de que todos os membros devem funcionar. Aleluia! Amém. Daí vem outra linha dizendo que menos o Gabriel e o Guilherme, porque não são aptos. Então fica difícil. Nós temos ou não a visão celestial? Entendeu? Se temos a visão celestial de Cristo, lutamos pelo seu corpo. Lutamos pelo seu corpo. Lutamos para que todos os membros funcionem, para que haja uma expressão de Cristo na terra. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que Paulo se preocupou, aliás, o que mais ardia no seu coração era o funcionamento dos membros. Entendeu? Era a função dos membros. Amém? Segundo ponto que ele desenvolve nas suas cartas é acerca do império das trevas. Colossenses, ele fala que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aí nós vamos compreender como igreja, como assembleia, o porquê da nossa existência. Qual é o objetivo, né, de estarmos aqui? Então, como chamamos, se o Senhor nos dá uma visão celestial, o Senhor nos descortina o que está por trás do que esses olhos podem ver. E quando o Senhor descortina esse campo celestial, nós devemos enxergar claramente o império das trevas e a sua finalidade. Então, claro, a gente não tem tempo de ficar diluindo todo o assunto, mas é importante a gente, né, enxergar. Porque quando eu não vejo o império das trevas, o meu impacto com a igreja é pequeno. Meu irmão, se nós tivermos igreja, amém, né? Também se não existir igreja também. Quando você olha o pano de fundo das trevas, é como a lâmpada, né? Não é isso? Uma lâmpada. Uma lâmpada de 60. Lâmpada fraca. Se você apresenta uma lâmpada aqui, onde há luz, não tem impacto, não. Mas se não há nenhuma luz, né, e você apresenta uma lâmpada comum, pequena, ela tem um valor. Né, tem valor. Como a arca, quando choveu. Quanto que você daria pela arca sem a chuva? Quanto que valia a arca com a chuva? Então as circunstâncias, não é isso? Valoriza o objeto. Quando lá em Senegal, quando nos prenderam em Senegal, aí abriram aquela sala lá, me puseram lá dentro da sala. Vai ficar aí, lá em Dakar, no quartinho. Falei, agora chegou a minha hora de morrer. Aí pega o Lacimar, entra ali, está preso também. Aí tinha duas irmãs, uma irmã da Jocum, presa, 3 dias, e a outra do Togo 9 dias. Falei, bom, se elas estão 9 dias, eu entrei agora, né? O que tinha no bolso do Lacimar? Um telefone. E quanto que valeu o telefone naquela hora? Não tinha telefone. Foi depois daí que eu nunca mais abri esse telefone, entendeu? Se o Lacimar fosse meu inimigo, eu falei assim,
Me deixa o telefone. Ele dissesse, não, eu vendo. Eu vou perguntar, quanto tu quer? 10 mil. Então, eu posso pagar qualquer dinheiro. Para avisar que eu estou preso da cá, que eu vou morrer amanhã. Eu tenho que avisar alguém. Entendeu? Ainda mais sabendo que lá fora, lá dentro de Senegal, tinha irmãos que podiam nos socorrer. Era só ligar. Quanto que valeu o telefone? Então, irmãos, o valor da igreja, compreende? O valor da igreja, o impacto da igreja está relacionado quando você vê a circunstância que esse mundo se encontra. Entendeu? Na verdade, quando você olha o pano de fundo, o quadro, o que é o império das trevas e o seu objetivo, aí você percebe que o Senhor gerou a igreja com um propósito. Aleluia! E nós somos a igreja, irmãos. Nós somos desse propósito. Entendeu? Então aí a reunião ganha. Aí segunda-feira a gente vem pra cá. Amém, André? Aí a reunião ganha gosto. Aí tudo ganha gosto. A obra ganha gosto. Entendeu? Porque nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Entendeu? Então nós, resumidamente, a gente falando, né? Desses três aspectos que são os demônios, os anjos caídos e Satanás. Falamos várias vezes sobre isso, né? E mostrando o objetivo de cada um desses seres, né? Demônios utilizando o homem como casa, né? Como fala em Mateus 12, voltarei para a minha casa, né? O homem usurpou, os demônios usurparam a criatura e utiliza a criatura como a sua casa. Voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E leva ainda 7 amigos, né, dele. 7 piores demônios. Então a criatura vai ficando cada vez pior. Se ela continuar ficando ornamentada e vazia, vem mais 7 demônios. E o seu estado fica pior do que o primeiro. Então os demônios agem no homem diretamente, tomando como casa. Então, por isso o Evangelho tem que chegar a toda criatura, para que ele seja filho de Deus, para que o Senhor entre nessa casa. Nós utilizamos esse princípio de que os demônios são seres pré-adâmicos, porque nós temos que crer em alguma coisa. Entendeu? Nós não estamos aqui fechando a questão. Mas só que as pessoas são muito engraçadas, porque elas aceitam claramente que a serpente é uma tipologia de Satanás. Ninguém discute quando você fala que a serpente é um tipo de Satanás. Mas quando você fala que os peixes do mar, em Gênesis, representam os seres pré-adâmicos, os demônios, os defensores dos peixes se levantam. Afinal, peixe não. Mas também ninguém discute quando fala que as aves dos céus são os anjos caídos, porque o Senhor usa as aves em Mateus, que roubam a semente, como malignos, né? E como é dos céus, então anjos caídos que tomaram principados, as regiões celestes. Então a serpente pode ser Satanás, as aves podem ser anjos caídos, mas os peixes, tadinho, não, os peixes é uma tipologia, porque vivem submersos. Então nós lá em janeiro estudamos Pedro, né? Onde ele fala do mundo antigo que foi afogado. O mundo antigo que foi afogado não foi em Gênesis 6. Quando você abre Gênesis capítulo 1, já está afogado o mundo. Não é verdade? A terra, sem forma e vazia, por causa da queda de Lúcifer, as trevas no abismo e o Espírito pairando sobre as águas. Então o Senhor já havia afogado o mundo antigo. É desse mundo antigo que nós cremos que os demônios surgiram. Então eles, com a criação do homem, eles então encontram uma casa. Eles perturbam o homem. Quando o Senhor Jesus veio no seu ministério
terrenal, nós não encontramos uma batalha entre o ministério do Senhor Jesus terrenal e os anjos caídos. Mas vemos claramente em diversos versículos que ele expelia demônios. Não é verdade, irmãos? Não dá para ler aqui tudo, né? E quando deu autoridade para os discípulos, ide, pregar o evangelho, curar enfermo, expelir demônios. Então, o ministério terrenal do Senhor trata diretamente com os demônios, na criatura. Entendeu? Então, aqueles demônios que saíram do Gadareno, 2.000 demônios, entraram nos porcos, e os porcos mergulharam na água. Não é uma coisa muito comum de ver o porco mergulhando, né? Também não tem sentido o porco, para quê? Para ficar limpo? Né? É estranho o porco mergulhando na água, né? Mas são espíritos malignos, também, voltando para o seu habitat, que é o abismo. Entendeu? Então, o ministério terrenal do Senhor Jesus trata com esses seres. Quando os 70 saem a propagar o evangelho, voltam empolgados, porque os demônios se submetem ao seu nome. E o Senhor fala: eu via Satanás cair do céu. Então tem dois quadros. Uma terrenal, que eles estavam impressionados com os demônios sendo expelidos, mas a visão celestial do Senhor Jesus. Cada vez que se propaga o evangelho, Satanás perde uma posição. Entendeu? Isso é que o Senhor estava vendo. Eu vi Satanás cair do céu. Regozijai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Aqui eu estou falando uma coisa daqui e o Senhor está tentando levar para o campo celestial. Olha, os vossos nomes estão lá, e de lá Satanás está sendo expulso, está perdendo seu campo. Mas só vemos essa menção quando o Senhor então é crucificado e a igreja é gerada. Nós ainda vimos superficialmente ali, né, em Atos, né, a igreja de Jerusalém, ali em Antioquia, a obra do Senhor. Mas só nas cartas a gente consegue compreender, principalmente na carta aos Efésios, o que Paulo viu, o que está por trás dessa cortina. Entendeu? Então, nas cartas é que a igreja tem um porquê. Não é verdade? Então, porque a igreja é o corpo de Cristo, entendeu? E ela é ministrada, é Cristo ministrando o seu ministério celestial por meio do seu corpo. Então é a mesma entidade, é Cristo ainda ministrando por meio do seu corpo. É Cristo levando a cabo o propósito de Deus por meio da igreja. Agora, em que posição está a igreja? Está posicionada para batalhar contra os anjos caídos. E qual é a função dos anjos caídos? Governar a terra. Então os demônios ficam em segundo plano, porém importante que sejam expelidos para que a criatura se torne casa de Deus, mas a igreja ganha uma posição mais elevada, porque a igreja quer dar ao Senhor Jesus o governo dessa terra. Amém, irmãos? Para ela obter esse sucesso, ela tem que destronar quem está governando e devolver esse governo ao Senhor Jesus. Então a gente dá para ler ainda, né? Dá para ler? Então em Efésios, são que horas? Sim.
Senhor Jesus. Então vamos terminar, tá? Efésios 1:3, né? A carta aos Efésios revela a posição da igreja. Ela tem uma expressão, né, física, uma base, uma localidade. A igreja está no Rio de Janeiro, mas a posição dela é celestial. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, primeiro, amém, né? Primeiro vamos enxergar aqui a bênção, aleluia, né? Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. A igreja está em Cristo Jesus. Eu estou aqui resumindo o resumo. Então, o primeiro benefício é receber as bênçãos espirituais. Um dia, quem sabe, a gente pode descrever essas bênçãos assim com o tempo. Entendeu? O segundo, a gente pode ver no capítulo 3, versículo 10, ela deve manifestar. Né? Ela recebeu as bênçãos espirituais e agora ela tem outra função: manifestar as diversas formas de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Uma vez alguém falou comigo assim: irmão, mas eu posso dar minha opinião porque a igreja é multiforme. Foi não. Peço perdão a Deus pelo que você falou agora, entendeu? Você assassinou a Bíblia, entendeu? Não é multiforme opiniões, é muitas formas de Cristo. A igreja não está aqui para exibir as muitas formas de ponto de vista, mas para exibir as muitas formas de Cristo. A opinião deve ser bem definida na sua própria mente. Então, nós não podemos usar versículo para dar base ao nosso desejo, né? 3:10, para que pela igreja, aleluia, pela igreja, amém, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? Aleluia. Agora, parece que Paulo concentrou sua atenção nos principados. Entendeu? Porque ele viu a questão do governo. E contra quem a igreja está posicionada. Então ela recebe as bênçãos e ela manifesta a multiforme sabedoria de Cristo. Aleluia, irmãos. Amém. Está dando para entender? Amém. Tem que resumir bem resumido. Então, e por fim, capítulo 6, ela vai lutar. Ela recebe, manifesta e luta. Amém. Aleluia. Tudo isso acontece aonde? No campo celestial. Amém. Né? Não. Versículo 10. Quanto ao mais seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Aleluia. Revestível de toda a armadura de Deus. Aleluia. Que também precisa de tempo para descrever cada item da armadura de Deus. Eu fico triste quando eu leio assim. Fico muito triste. Porque o capacete tem um significado, né? O escudo tem um significado, a sandália tem um significado, a couraça tem um significado. E é muito ruim ler assim, né? Nós temos que estar revestido da armadura de Deus. Amém, irmãos? Amém. Para
para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, se você ler isso aqui pelo menos 15 vezes em seguida, ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra... A cilada do diabo é focar a luta em outra coisa. Na carne e sangue. A cilada do diabo, a maior cilada do diabo é focar a minha luta contra o Gabriel. Ele fala no versículo seguinte: a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que ele quer dizer? Que a cilada do diabo é colocar você contra ele. É cilada, irmão. É mentira. É mentira. A nossa luta é contra principados, contra potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A igreja, ela luta contra essas trevas, que são dominadores, que são governo, como o retrato de Daniel, né, orando 21 dias, e uma batalha entre Miguel e o príncipe da Pérsia, nos ares, porque há uma potestade sobre aquela nação. Há uma potestade sobre essa nação, e eles dominam e eles governam. A igreja é o reino dos céus na terra. Amém? É o reino dos céus que veio para a terra. Por isso que quando a igreja ela é encabeçada por Cristo, entendeu? A autoridade do Cristo está na terra. Ela é o ambiente celestial do governo do Senhor Jesus. Amém. Então, quando a igreja ganha essa compreensão, ela é o reino de Deus na terra, ela é o céu que veio para a terra, ela é o ambiente do governo do Senhor Jesus Cristo, a autoridade de Cristo na terra, amém, aleluia, e é posicionada contra principados, a vida se falou. Amém, irmãos? Amém. Aí, a igreja então tem que agora destronar os principados. Destronar os principados. Aí, eu fico olhando assim, fico com vergonha, entendeu? 1 Coríntios 15, né? É porque eu fico empolgado, a minha vontade de chutar isso aqui. Você não sabe como eu fico empolgado com isso aqui. Sabe por causa de quê, irmão? A vida ganha sentido. Amém. A vida ganha sentido. 1 Coríntios 15. Estamos relembrando, né, alguns pontos de janeiro. Isso que eu estou falando está na visão celestial, né? É uma visão celestial, porque essas coisas acontecem no campo celestial. Amém? Não? Aleluia. Outro dia eu estava falando para os irmãos assim: nós temos um problema aqui no Rio, nós entendemos que nós nos unimos. Sim, o máximo que a gente consegue às vezes entender é que nós, poxa, rapaz, olha, aconteceu um negócio legal no Rio. O que foi? 2 grupos de irmãos se uniram. Isso acontece até no trem. Isso acontece toda hora.
mas não enxergamos o campo celestial. A questão não é o que aconteceu entre eu e Silas. A questão é o que aconteceu no campo celestial. Aí a gente fala das porções espirituais, principalmente da propagação do reino para estabelecimento do reino de Deus na terra e do encabeçamento de Cristo. Não aconteceu ajuntamento nenhum nosso. O que aconteceu foi um casamento de porções espirituais. Amém. Isso sim deve ser valorizado. Amém. É uma porção do reino com uma porção do encabeçamento. Aleluia, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E essa visão vai nos manter juntos. Amém, irmãos? Amém. Essa visão vai nos manter juntos. Práticas, diferenças, divergências de opinião não vai nos manter juntos. Essa visão vai nos manter juntos até o Senhor voltar. Amém. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Deixa eu ver se o que gosta. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Aleluia. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aleluia. Quando é que o Senhor vai entregar o reino ao Pai? Quando ele destruir todo o principado e potestade. E quando é que ele vai destruir todo o principado e potestade? Quando for pregado este evangelho do reino a todas as nações para testemunho, então virá o fim. O evangelho do reino é a munição para a destruição de principados e potestades. Assim rápido não dá para entender muito, mas é isso, mais ou menos isso. Então, é só você colocar Mateus 24, 14 com Coríntios 15, 24. Mateus 24, 14 ao lado de Coríntios 15, 24. Então, há algo acontecendo no campo visível, que é Mateus 24, 14. Será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim físico. Amém, irmãos? Acontecendo no campo visual. Ao mesmo tempo, está acontecendo algo no campo celestial. 1 Coríntios 15, 24. O Filho está entregando o reino ao Pai. Aleluia! Está destruindo todo o principado e potestade. 25. Porque convém que ele reine. Aleluia, amém. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém, irmão? Qual é o seu corpo? O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas, esse versículo aqui é lindo, não é? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Certo? Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, você vê que o reino, a centralidade, o encabeçamento andam juntos. Né? Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, irmãos.
A igreja, ela destrona principados e potestade, sujeitando-se à cabeça, a Cristo. Amém? E sujeitando-se à sua vontade. Amém, irmãos? Aleluia! Estou em Gênesis capítulo 1, não é isso? O capítulo 2, né? E o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. O governo de Cristo sobre a terra depende da sujeição da igreja. Jesus é o Senhor. Então, e Paulo enxerga esse quadro aqui, que mal explicado aqui, claro, né? Olhando, mostrando aqui o campo, um campo celestial. Amém? E mostrando aqui a responsabilidade da igreja. Amém? Então, quando você vê o império das trevas, a posição da igreja e o funcionamento dos membros. É claro que o império das trevas vai batalhar para que os membros não funcionem. Porque se os membros funcionarem, a igreja toma a posição que lhe pertence e destrona o governo de Satanás e entrega o reino ao Senhor Jesus. Pena que não dá tempo. Jesus é o Senhor. Temos que falar de Abraão, de todo mundo, né? Mas tem outra segunda-feira, né? Mas eu queria assim focar só nesse, como diz o Gabriel, focar, né? Foca nesses 3 pontos aqui. Amém, irmãos? O império das trevas, que nós paramos nos anjos caídos, só que ainda tem Satanás. Satanás, ele quer o trono. Né? Ele quer o trono. Os demônios usurparam o homem, os anjos caídos, o governo da terra, e Satanás almeja o trono. Então é um grande plano. E é interessante porque o homem possuído de demônios, o governo da terra debaixo de principados e potestades, e o trono de Deus, que na verdade está na igreja, porque Satanás não vai mais lá lutar pelo trono. Vai encarar o Miguel de novo, né? Porque o reino dos céus veio para a terra. Então ele quer estabelecer o seu trono na igreja. Por isso a luta dele para tomar posse das igrejas. Porque ela é o reino dos céus na terra. Então o que houve em Pérgamo é uma figura do que o diabo quer fazer. Quer estabelecer o seu trono na igreja. Então esse ponto a gente tem que enxergar. Amém, irmãos? E o segundo ponto é a posição da igreja, recebendo as bênçãos espirituais, manifestando a multiforme sabedoria de Deus, que são as muitas formas de Cristo, amém? E a batalha espiritual pelo governo celestial do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se, propagando a evangelho do reino e sujeitando-se à cabeça, amém, irmão? Aleluia! Semana que vem, se o senhor permitir, aí a gente pode falar da substituição do governo. É aí que a gente gosta mesmo, né? Que são os santos transformados, glorificados, assumindo, amém? O governo celestial do Senhor e os anjos caídos sendo lançados no lago do fogo, né? Aleluia. Muito bom isso. Não dá mais tempo, mas terminamos aqui então essa primeira parte, tá? O império das trevas, a posição da igreja e o funcionamento dos membros. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. 1 ou 2 irmãos quer compartilhar? Sim.